acho que, como a Nádia viu ali no contexto do ambulatório de sexualidade, eu acho que assim, apostar em algumas coisas, como nunca se contentar sempre com o mesmo método de transar, por mais que aquele a gente já saiba que está garantido, porque a tendência do cérebro é a zona de conforto, a tendência do cérebro é ir para aquilo que eu já sei, seja assim a posição preferencial, eu já sei que eu vou ter orgasmo daquele jeito, então naturalmente a gente vai por aquele caminho. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Nadiessa, ginecologista. E eu sou Luciana Pérez, endocrinologista. E esse é o nosso primeiro episódio do podcast Do Hipotálamo à Vagina. Estamos literalmente perdendo a virgindade aqui hoje. Pela primeira vez, né, Luciana? Nosso primeiro episódio. É isso aí. Nosso primeiro episódio é uma das perguntas que a gente mais escuta nos consultórios, tá? Uma das frases é a seguinte, abre aspas, doutora, a minha libido está péssima, é ou não é? É todos os dias. E eu vejo que os pacientes esperam uma resposta mágica, né? Um diagnóstico etiológico mágico, que não existe. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui hoje. Para iniciar com o pé direito, então, perder a virgindade em grande estilo, nada melhor do que uma mulher maravilhosa para estar aqui conosco. A nossa convidada de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que a doutora Sandra Scalco. A doutora Sandra é ginecologista, sexologista, especialista em sexualidade humana. Ela faz parte da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, então, assim, um dos maiores nomes de sexualidade do nosso Brasil, né? Sandra, é um prazer te ter aqui conosco. Muito obrigada, eu me sinto muito honrada por abrir esse podcast. Obrigada, Nadiessa, obrigada, Lu. E vamos lá, né? Vamos falar sobre essa questão aqui que é tão comum no nosso dia a dia. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu esqueci de um pedaço importante da apresentação dela, Lu. Vou definir a Sandra Scalco como uma seguidora. Definiu ela para mim. Eu compartilhei um vídeo dela na rede social e eu recebi a seguinte mensagem no direct. Abre aspas. Sério. A forma como essa mulher propaga a palavra da sexualidade parece um dom divino. Eu fico chocada. Nós também, Luciana. Maravilhosa. Ela merece os louros. Que lindo. Então ela vai propagar hoje. Vou te mandar o print. Saber quem é. Vou te mandar. Mas pior é que isso mesmo, sabe? Ou melhor, né? Porque eu acho que eu vim com essa missão mesmo. E eu falo... Isso é uma coisa que se repete. As pessoas, em geral, falam muito da minha naturalidade. Outro dia, uma paciente me falou assim... Doutora, a senhora fala de sexualidade como quem fala sobre uma lista de supermercado. Também achei ótimo. Isso é um dom divino. É isso aí. É isso aí. E eu queria começar o podcast de hoje abrindo uma pergunta para a Nadi, para que tu explique um pouquinho para o pessoal qual é a real definição de libido. Tu gosta dessa, Eu adoro. Então, assim, eu já tive várias discussões, tá? Depois a Sandra dá a opinião dela sobre o que é libido. Alguns colegas e algumas colegas não gostam dessa palavra como sinônimo, né, de desejo sexual. Então, libido é uma palavra que vem do latim e que significa energia vital. Por exemplo, essa semana eu tava cheia de libido pelo nosso podcast. Eu tava assim, ó, pensava, vivia o podcast. Então, toda a minha energia vital, a minha libido tava no podcast. Pobre do Rafael, né, guria? Ele vai te reclamar, tá? Então, libido popularmente ficou conhecido, né, como um principal aí significado de desejo sexual. Então, a gente escuta muito essa frase, doutora, minha libido está péssima, se referindo a desejo sexual. Eu não sou contra o uso, acho que a gente pode usar, é assim que o público leigo, né, entende. Então, a gente explica o que significa a palavra, mas aqui tá liberado, a gente vai usar libido. Tá. Perfeito. Tanto é que quando tu traz isso como energia vital, né, a gente identificar isso, que quando a pessoa dedica muita libido, como tu falou, a outras áreas na vida, acaba faltando na parte sexual. E a gente vai falar sobre isso aqui. Isso aí. Perfeito, porque a gente não pode dar 100% em tudo, né? Não existe isso. A ideia é aquela história do equilíbrio que eu sempre digo que não existe equilíbrio. Quando tu precisa colocar foco, né, num lado da tua vida, inevitavelmente o outro lado acaba ficando em segundo plano. Isso é normal, né? Sabe que eu ouvi de uma paciente uma vez que equilíbrio, a gente fala muito em equilíbrio, né? Abre parênteses, eu vou fazer vários parênteses. Que equilíbrio é tu tá 100% do tempo com tudo equilibrado, mas não é isso. Equilíbrio, às vezes, tu tá mais focado numa coisa, e aí tu foca em outra, e aí tu vai. Isso é equilíbrio. É ter consciência sobre isso. Isso, exatamente. Perfeito. É isso aí.
Então, já que a pergunta veio para mim, agora eu vou devolver para nossa convidada, né? Doutora Sandra, a gente queria que tu explicasse para o pessoal como é que funciona o ciclo de resposta aí sexual da mulher. O que tem de diferente do homem? Como é que a gente funciona? Como é que vem o desejo? Como é que vem a libido? Aí, então, já começamos bem, né? Se a gente pegar as definições que foram ocorrendo na história, pegar assim, Master Johnson, Ellen Kaplan e recentemente, nos anos 2000, a Basson, foram tendo mudanças nesse conceito. Mas mais do que isso, e eu acho que o conceito da Basson foi revolucionário, por quê? E aí entra o que eu vou falar. Porque pela primeira vez identificou a diferença dessa resposta entre mulheres e homens, e isso é uma coisa também que a gente vê muito no consultório dia a dia. Muito. As mulheres, e aí já entra na nossa próxima pauta aqui, mas eu já vou me adiantando. As mulheres, elas nem sempre têm o desejo espontâneo como os homens, seja por influências biológicas, questões hormonais, mas também por questões culturais. É uma soma de fatores, tudo que a gente vai falar no sexo sempre tem esse contexto biopsicossocial. E aí entender isso, que ela está num estado muitas vezes de neutralidade, que para ela se engajar no sexo, ela precisa de um estímulo, de uma intimidade, tudo aquilo que a Basson relatou, eu acho que isso é um ponto de partida interessante aqui para o nosso público que está assistindo. Perfeito. Para ela não se policiar muito assim, tipo, eu tenho que ter aquele mesmo tesão que o meu parceiro, aqui pensando casais héteros, mas assim, qualquer orientação, tem que ter, né? Não. Então a gente usa muito essa resposta sexual pensando que para partir do estado de neutralidade, para entrar numa fase de excitação, que é essa, ela precisa ter esse engajamento, minimamente essa condição, e também tem que ter um estímulo adequado, ou seja, uma parceria hábil. E aí ela vai ficando excitada. E essa excitação também pode cair, voltar. Eu brinco assim, caiu no chão, recupera. Não tem essa de, perdi, para tudo. Não. Aí eu entro com um conceito assim que é uma questão também de etiqueta. Tu te engajou, ninguém é obrigado a nada, existe o consentimento do início ao fim, mas tem essa coisa de se propor a transar e tentar se comprometer aquele momento ali. Então, caiu um pouquinho a excitação, recupera, uma coisa que a gente domina. Então, parte de uma neutralidade, vai para uma excitação e aí vai indo, eu costumo usar essa escala didática para me fazer entender com as pacientes de 0 a 10, sendo 10 o orgasmo. E aí, para chegar nesse orgasmo, passou inevitavelmente pela excitação. Não tem como chegar ao orgasmo. Então, falando um pouquinho dentro dessa resposta, excitação, desejo e orgasmo, e esse desejo, que muitas vezes não acontece espontâneo lá no início, ele pode se tornar responsivo na medida em que a gente já está excitada, pensando aqui, numa forma de se entender, num nível de excitação 5, na metade do caminho, eu começo a ter desejo de estar ali. Então, basicamente, assim, usando os conceitos da resposta, como elas foram evoluindo, pegando muito a Basson como exemplo, eu diria que, e aí já adaptando para uma linguagem que todo mundo entende, eu da resposta sexual falaria isso. Maravilhosa. Sabe que eu acho que a Basson, ela foi muito revolucionária, né? Para quem está nos acompanhando e não sabe, a Basson, ela trouxe essa teoria de que a mulher, ela não precisa ter esse desejo espontâneo para engajar e iniciar na relação sexual. Então é aquela coisa assim, tô lá deitadinha, cheguei, coloquei meu pijaminha e vem a minha parceria, tá? E me toca, beijinho, aí tu vê que a pessoa quer coisinha, é ou não é? E aí tu pensa, tá, vou ou não vou? Aí tu decide, se tu se propôs aí, não, vou beijar, vou tocar, vou estimular, é isso. O desejo, ele pode vir vindo ao longo da relação sexual. Então eu brinco com as minhas pacientes, assim, eu acho que é uma venda ilusória pensar que nós mulheres vamos acordar ou dormir o tempo inteiro, nossa, que vontade de transar. Às vezes vai acontecer, mas às vezes não vai, e a gente vai engajar no sexo e vai ser maravilhoso, né? Tem duas formas de entrada, uma que eventualmente não é que não vai acontecer, eventualmente acontece esse desejo espontâneo. Mas como o sexo é importante e a gente tem que ter, assim, isso faz bem para a saúde de várias formas, a gente também tem essa outra entrada, se engajar nisso, né, e se comprometer. Eu costumo dizer o seguinte, espera passar uns 10, 15 minutinhos e ver se tu não vai engrenar. Geralmente engrena. É isso aí. É entender que é diferente do homem que olha a mulher nua e ele imediatamente pode ter vontade de transar. A mulher não vai ter isso normalmente, né? Mas quando o cara estimular ela adequadamente,
ela vai se engajar na atividade. E isso vale para casais de outra orientação sexual também. Claro. Por exemplo, mulheres que transam com mulheres, né? Às vezes a gente vai falar no final, eu não vou dar spoiler, mas organizar o sexo, mulheres que têm uma personalidade parecida, o desejo ali tá parecido, adequar isso é uma coisa que funciona muito bem para esses casais também. Uhum. Né? E outra coisa que eu vejo bastante, assim, de queixa associada com disfunção sexual é em casais de relacionamento de longo prazo, Sandra. Sim. Como é que tu vê isso? Olha, isso é um grande vilão, né? Não vamos falar mal do relacionamento de longo prazo aí, vocês vão... Quem sou eu falando aqui no meu relacionamento? Tá casada há quantos anos, Sandra? Vai fazer 30 esse ano. Então Vai- é tu que vai nos Eu contar vou- a mágica. Eu vou falar não só da base teórica, como prática. aqui. Oba! É isso aí. O marido da Sandra vai dizer assim, o que tu foi fazer nesse negócio Não lá? sei se eu vou divulgar esse podcast. Mas... Bom, eu acho que tem várias formas de prevenir, né, um relacionamento longo porque fica no automático, assim, as pessoas não dão importância, tem outras prioridades, tem muitos vilões dentro desse automatismo do relacionamento de longa duração. Tem, claro, os conflitos, mas também a superação de conflitos faz esse casal ficar cada vez mais fortalecido, né? Não existe a ilusão, a utopia de achar que é sempre maravilhoso, isso faz parte. Então, é uma escolha diária. Sempre a gente escolhe estar com aquela pessoa e se compromete com isso. Então, a partir disso, no campo sexual, pensando que, inevitavelmente, vão acontecer outros agravos, além do automatismo de ter a relação, já definindo isso e pensando assim, como vocês jogaram, que coisas são essas que a gente pode prevenir, eu acho que, como a Nádia viu ali no contexto do ambulatório de sexualidade, eu acho que assim, apostar em algumas coisas, como nunca se contentar sempre com o mesmo método de transar, por mais que aquele a gente já saiba que está garantido, porque a tendência do cérebro é a zona de conforto, a tendência do cérebro é ir para aquilo que eu já sei, seja assim a posição preferencial, eu já sei que eu vou ter orgasmo daquele jeito, então naturalmente a gente vai por aquele caminho. Então a gente tem que buscar atalhos, mesmo que eles eventualmente não dão certo, ser tentativa e erro, mas ter essa concepção de que sempre a gente tem que estar inventando alguma coisinha que traz o contexto de novidade. E a novidade traz essa percepção de paixão para o cérebro, que é esse toquezinho de novidade. E às vezes pode ser uma coisinha, um detalhe, transar num lugar diferente, aquela velha história do dia D, de sair, de dar uma arejada, né? A gente brinca assim que não tem casal que sobreviva sem, eventualmente, uma saída, um dia especial, uma coisinha de novidade. E aí a gente pode aprofundar isso também em termos de repertório, né? Não se contentar sempre com aquelas ferramentazinhas ali num repertório, tentar ampliar isso. Então, falando de algumas medidas no sentido de prevenção, porque sim, o relacionamento de longa duração é um dos fatores de risco para a diminuição do desejo. E aí, fazendo o contraponto, né, com a questão da outra parte que a Lu perguntou, né, do relacionamento novo, né, o que ele traz? Ele traz o apaixonamento. Daí todo mundo tende a pensar assim, mas e vem cá, então seria melhor, acontece que a paixão acaba para todo mundo, não tem? Gente. Né? Só se vivesse trocando, né? Só se vivesse trocando. Mas aí eu falo assim, olha, mas tem um lado muito legal do pós-paixão, que a gente diz aí pela ciência que é mais ou menos 1 ano, 2 no máximo, e tem aquela paixão que dura uma noite só, né? Que a gente olha pro lado e diz, meu Deus, como é que eu tive com essa pessoa? Quem nunca? Mas enfim, passada essa fase da paixão que passa para todo mundo, que é essa química, essa loucura, e que também tem os prós e os contras, entrando nessa fase mais amorosa de parceria, tu tem mais intimidade. E ali tu cresce sexualmente, de uma forma que tu não cresceria na paixão. Porque na paixão, queira ou não, por mais que tu tenha a parte química, tu tem ainda a máscara. Tu não entregou todo o jogo, tu não conhece a outra pessoa direito, a pessoa também não te conhece. E o legal é que quando tu começa a cair essa máscara e tu entender que, poxa, mesmo ela tendo isso ou aquilo, eu quero estar com ela. E aí começa uma construção legal. Então tem essas diferenças, só para a gente não idealizar essa paixão como seja a coisa melhor do mundo, não. Tem o lado muito legal de um relacionamento mais longo. E assim, pode falar. Eu acho justamente o que tu falou, eu acho que intimidade é a palavra-chave, porque aí tu vai conseguindo descobrir coisas no sexo que tu não descobriria numa relação de curto prazo. Isso. Tu vai experimentar coisas que tu não teria coragem, às vezes, de experimentar num relacionamento de curto prazo. E agora te ouvindo falar, assim, me ocorreu um insight de pensar assim, a paixão tem muito da performance.
né? De ainda querer mostrar algo e tal, e a intimidade vai te desvelando, vai te deixando assim, realmente em casa, à vontade, e isso não tem preço. É verdade. E eu vou pedir licença, que eu não vou falar mal da paixão, não é isso, tá apaixonada é muito bom. Agora, pensando na parte bioquímica que acontece no cérebro no momento da paixão, ela é muito parecida com o toque, né? O pessoal da psiquiatria com transtorno obsessivo compulsivo, tu fica com aquela coisa de repetição. Então, quando tu tá apaixonada, a alteração bioquímica é muito semelhante, né? Tem estudos que mostram isso. Então, tu tá lá no carro, tu fica com aquele transtorno obsessivo compulsivo pensando na pessoa. Tu fica viciada na pessoa. Tu viu a pessoa no dia seguinte, tu quer ver a pessoa no outro dia, no outro e no outro. Ai, que saudade. Você acabou de ver. Ai, que saudade. Isso. Liga de novo. Ninguém desliga o... Fica falando. Desliga tu. Para Não, tu. desliga Tchau, tu. tchau. Isso. Mil vezes tchau. É isso, é tipo isso, é esse vício, é essa coisa, tipo, isso é maravilhoso. Agora, viver uma vida Mas inteira assim, talvez. Não tem como, não tem como. A natureza é muito sábia falando disso. Assim, a gente não ia produzir, não ia fazer mais nada, a gente Exatamente. ia pirar. Isso. Exatamente, porque o foco fica só na pessoa. E Só voltando àquela história do foco, né? Exato. Direcionou o foco para aquilo, não tem cabeça para o resto. Gurias, mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Muda o contexto da paixão. Não é que não exista mais. No relacionamento longo, a gente pode ter picos de paixão. Mas como é que faz isso? Reapaixonamentos ao longo daquele tempo. Como é que faz isso? Eu acho que a grande diferença aí é que daí está nas nossas mãos criar esses momentos de paixão. Ela não vem mais de presente, quimicamente, aquela coisa que tu não sabe de onde vem, quando vai acabar. Ali tu cria situações que é aquelas das novidades que a gente falou. Então, tu poder ter essa consciência e administrar isso é uma jogada de inteligência sexual. Eu li uma vez que a gente se apaixona, não sei se é verdade isso, tá? Agora, sem evidência científica, me veio a lembrança. A gente se apaixona 6 a 7 vezes na vida e às vezes pela mesma pessoa. Não sei se vocês já Que lindo isso! E frequentemente pode ser pela mesma pessoa. Então aí, ó. Vai estar todo mundo contando nos dedos. Fica a dica. Quantas faltam eu me apaixonar aqui? A seguidora vai dizer assim, mas eu já passei dessa média, essa curva tá errada. Muito bom. Bom, quando a gente fala, então, de desejo, paixão, né? A gente tem que falar de hormônio. Do hipotálamo, vagina, né? Então, assim, falando em hormônio, Lu, nosso endócrino, o que é a ação do estrogênio, assim? Fala do estrogênio, do androgênio, o que eles têm, o que são esses hormônios e qual é a ação deles no desejo sexual feminino? Perfeito. Então, assim, isso é a parte que a gente está falando, acaba sendo o foco do pessoal. O pessoal chega com a queixa de libido e eles querem diretamente dosar estrogênio, dosar testosterona e acham que, né, vamos encontrar o diagnóstico ali e não é assim, tá? Quando a gente fala em estrogênio, a gente sabe que a gente tem receptor de estrogênio tanto no cérebro, então, muito importante para aquela questão de excitação, quanto a gente tem receptor de estrogênio em todos os órgãos da pelve. Então, quando a mulher tem uma queda de estrógeno, que vai ocorrer na menopausa, às vezes ali no pós-parto, em alguns outros casos aí bem específicos da medicina, né? A gente espera o quê? Que ela possa fazer uma síndrome geniturinária. E dentro dessa síndrome geniturinária, a gente tem a atrofia vulvovaginal. Então, a vagina fica atrófica, a gente fica com secura vaginal, com dor para ter relação, podendo até ter sangramento depois do ato sexual, né? E isso tudo vai deixar a mulher ter prazer no sexo? Não tem como tu ter prazer se tu tem dor, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a mulher da menopausa, ela vai se beneficiar do tratamento hormonal, porque vai corrigir esse problema, que seria o problema que poderia estar causando a disfunção sexual dela. Exato. Né? Quando a gente fala já de androgênios, as coisas são um pouquinho diferentes, tá? O estrógeno na menopausa, ele cai abruptamente. Então, a mulher entra na menopausa, cai, por isso que ela faz aquela sintomatologia exuberante, por isso que normalmente a mulher tem os fogachos e ela se queixa muito disso e realmente, né, interfere absurdamente na qualidade de vida dela. Mas com os andrógenos é diferente. Os andrógenos, eles começam a cair, né, ao longo da vida da mulher, tanto que aos 50 anos, tu já tem 50%, tá, da produção que tu tinha aos 20, só que não caiu abruptamente. Então, se a mulher chegar nos 50, na menopausa, e ela te disser que ela tá com disfunção sexual, a causa não é isso, né? Então, a gente tem que entender essa fisiologia hormonal, tá? Acho que isso é o mais importante.
Outra coisa é a gente entender que sim, os andrógenos eles têm um papel na questão sexual, tá? A gente não sabe qual é a magnitude disso, mas a gente sabe que, por exemplo, reposição de andrógeno em nível suprafisiológico, ele de fato melhora, né, a função sexual da mulher. Mas, porém, todavia, vamos dar um exemplo bem prático aqui. Pacientes. Eu vou te interromper só para o pessoal de casa acompanhar o raciocínio. Andrógeno, um dos mais conhecidos e mais famosos, testosterona, tá? Só para quem tá ouvindo entender o que a gente tá falando. Perfeito. Tu ia dar um As exemplo. pacientes com síndrome de ovários policísticos, elas têm esses níveis de andrógenos, então, que são os hormônios, aspas, masculinos, tá? Aumentados, e elas não têm uma função sexual melhor. Uhum. Então, eles não respondem por tudo. Vocês têm que entender que a parte hormonal é uma pecinha de um quebra-cabeça de 100 peças, Não que é resolve tudo, a função perfeito. sexual, tá? Isso. Porque a tendência das pacientes, ou enfim, do público feminino, é entender, é achar que é isso que a gente falou no início, achar que uma medicação vai resolver tudo, porque dá trabalho a gente manter, é como outros campos da vida, exercício, estudo, trabalho, enfim, a gente precisa ter essa construção diária, uma série de fatores aí para fazer isso funcionar bem. Então é mais fácil para o ser humano pensar que vai tomar um remédio. E teve muita exploração comercial, tem tido, né? A gente, que bom que, por exemplo, do nosso lado a medicina aí está se posicionando em relação a isso, porque está um uso abusivo, né? Eu brinco que as mulheres estão se tornando avatares, né? Não são mais seres humanos. E o risco que se corre em cima disso. Então, claro que isso é uma pauta aí à parte, né? Mas que a Lu trouxe muito bem com relação a esse posicionamento. E também, assim, ó, de novo, a mulher paga um preço muito alto, ela tem que contentar a quem, né? Ao desejo de quem fazendo tudo isso. E toda essa vigorexia, esse distúrbio visual dessa busca infinita, e sem contar que a testosterona vicia. Para mim é uma das coisas assim que, além de todos os riscos, a pessoa muitas vezes não consegue mais sair desses ciclos. Então, vicia psicologicamente também, né? Não só de forma orgânica, mas de forma psicológica. Então, assim, é importante, né? Que uma vez, eu sempre conto essa história, assim, eu estava ali no alongamento, a menina que estava me auxiliando na academia, já com alopécia, né? Perdendo cabelo, cheia de acne, toda musculosa, uma série de coisas. Eu sei pela gineco que elas ficam com clitóris aumentados, sem contar os riscos hepáticos e tudo aquilo, AVC, enfim. E aí eu olhava assim, me veio na mente assim, o que mais precisa acontecer para te parar? Para ir, Né? Mas isso é o vício, né? É a questão assim, enfim, para tratar dessa questão. Mas não demonizando a testosterona. A testosterona bem aplicada, com indicação, aí fazendo o contraponto. Eu acho que as mulheres na menopausa, ou pós-menopausa, ou até um pouquinho antes, por mais que a testosterona venha caindo gradativamente, se ela sofre um impacto, juntando aí, pensando nos esteroides sexuais, na queda do estrogênio, na dor que a Lu falou, a dor pode levar a uma diminuição do desejo. Somando isso, esse histórico prévio dela e essa entrada nesses primeiros anos da menopausa, se ela não tem contraindicação e tem um declínio da funcionalidade sexual, essa mulher vai se beneficiar da reposição hormonal, incluindo a testosterona, que é apesar de ser off-label, que a gente fala, já tem muita evidência de que nesse momento ajudaria, mas não esse uso abusivo em pacientes jovens. E nem nas doses que vêm sendo prescritas e nem sob forma de chips ou implantes. Isso, perfeito. Eu acho que a gente pode pegar o gancho da testosterona já para falar sobre isso, tá? Eu acho que a Sandra foi perfeita, assim, para ficar bem claro para quem tá ouvindo, tá? A grande indicação do uso de testosterona hoje, prescrito por todos os guidelines sérios, importantes e respeitados das nossas instituições, respaldado pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a grande indicação é a mulher que está entrando na menopausa, que está ali, né, nessa perimenopausa, climatério ou pós-menopáusica, que tem queixa de desejo sexual hipoativo, então que vai ter essa queixa, excluindo-se todas as outras causas. O relacionamento tá legal, ela não tá depressiva, então tiramos as outras causas, né, que podem culminar com essa uso de medicamentos. Uso de medicação, perfeito. Então, tirando tudo, ela vai ter indicação e vai ter benefício dessa reposição com a testosterona.
mas a paciente já vai estar fazendo uso da terapia hormonal Uhum. com algum estrógeno, com algum progestágeno, vai utilizar a testosterona numa dose adequada, numa terapia adequada, recomendada pelos guidelines. É. Tá, E o ok? importante frisar, só depois de estar em uso de estrógeno. Perfeito. Não Isso. pode usar desacompanhado Sozinho. de estrógeno. A Sozinho. gente vê isso todo dia. Todo dia. Eu E o tratamento, pegando o gancho do que tu falou, Nádia, o tratamento, ele não é de cara medicamentoso. Então, assim, Perfeito. às vezes aquela solução Perfeito. rápida do Isso. profissional que não tem mínima Isso. noção de abordagem de sexualidade sai medicalizando essa mulher. É isso. Então, sempre se tentam outras medidas, se descartam outras questões para depois pensar nesse plano B que é associar. E entender que a abordagem é multifatorial. Não é uma coisa que vai resolver. Não, Tá? Isso é criar uma ilusão na pessoa, né? E o dano disso, quem é que paga essa conta? Não, e assim, né, gurias, perigoso, eu não sei o que vocês estão vendo no consultório, mas a minha parte tá, assim, assustadora. Pra mim também. Todos os dias. Eu peguei uma paciente agora de 18 anos, uma guria de 18 anos, que chegou com reposição de testosterona numa dose absurda, numa via absurda. Ainda bem que a menina ainda tinha, né, um mínimo conhecimento ali, leu que tinha alguma coisa errada, viu em rede social, por isso a importância da gente estar na rede Uhum, social e perfeito. divulgar coisas sérias Por e isso que corretas. estamos aqui. Por isso que a gente tá aqui, Essa é a né? motivação. E ela foi consultar, motivo da consulta, uma segunda opinião. Ah, me prescreveram isso aqui. Eu quase tive um infarto, 18 anos, sem queixa nenhuma. Meu Deus. Eu perguntei, mas por que ele te deu essa testosterona? Ah, eu não sei, doutora. Eu disse, e eu tenho que me controlar, né? Porque a minha vontade é denuncia, isso é um crime. É. Isso é, assim, inadmissível. Então, eu vou pegar o gancho e te jogar a pergunta. Quem é a mulher que tem que dosar testosterona? Porque essa outra pandemia, tá? Um Sim. monte de testosterona Todo mundo sendo quer dosar. dosada Todo mundo quer dosar. em paciente que não tem indicação e elas chegam, eu vim porque a minha testo tá baixa e eu Sim. quero tratar. E quando não é, que daqui a pouco tem um convênio, a minha. Daí eu não vou falar Isso. profissional, me pediu que a senhora dosasse tudo isso aqui. Isso Aí aí. vem 2 páginas de. Incluindo Quando não vem toda a tabela periódica, né? tem umas que eu nem sei o que é, tá? Que eu falo assim, mas por que te dosou isso? Não existe nem reposição Não. disso aqui? Não é porque um exame existe que ele é validado clinicamente, tá? Então não é para sair dosando tudo por aí. Mas falando especificamente da testosterona, então, na mulher, quando que se deve dosar? Gente, o método laboratorial que foi feito para dosagem de testosterona, ele foi feito para homens que têm valores 10 a 15 vezes superiores aos da mulher. Ele não é confiável para dosar testosterona em mulheres que têm normalmente valores baixos. Então, a mulher normal vai ter valores baixos. Repete, Eu por não favor. entendo. O valor normal da mulher É baixo. Obrigada. Eu não entendo por que que tem isso, essa tara com a dosagem da testo e ninguém dosa estradiol em homens, né? É, Não exato. dosam, né? Porque vai vir baixo também. E aí tem que repor? Não, ninguém Escuta, repõe. Agora me veio outro insight. Isso é misoginia. Até nós que É somos tipo super isso. feministas, né, É, Sandra? é. A gente não quer igualdade aqui. É. Aqui tá tudo certo. É dosagem hormonal diferente, gente. Então é tá, eu normal. vou te dosar testosterona se teu parceiro dosar Dosar estrogênio. estradiol. Gente, Legal. chegou uma hora, eu vou contar agora um desabafo aqui. Chegou uma hora que eu não aguentava mais receber a testo baixa no consultório, que eu fui no laboratório e dosei a minha pra mostrar. Perfeito. Tá vendo a minha aqui? Tava, e eu me lembro tava do valor, menor que 2,5. Ou seja, Enquadra. meu Deus, ela não tem testosterona, essa Gostei mulher. disso aí, Eu Luciana. dosei e deixei na fundo de tela do Achei computador. Muito bom. E aí os pacientes chegavam e falavam assim, tá vendo a minha também, o que que eu faço pra isso? Absolutamente nada, tá? Porque isso é normal. Então a primeira coisa é a gente entender Mas é uma isso. baita saída. Tu hein? mandou viu? bem. Tu arrasou. Isso resume 30 minutos de fala. É nada como uma coisa visual, hein? Muito bom. É isso aí, ó, já consegui. Gostei. Podem Tá. usar. Já valeu a pena esse podcast pra você que tá ouvindo. E aí, quando que de fato a gente precisa dosar testosterona na mulher, tá? Quando ela tem achados clínicos que sugerem que os níveis estejam elevados. Então, quando é que achados clínicos vão ser esses? Vão ser achados, aspas, masculinizantes, gurias. Então, assim, vai aparecer pelo em lugar que não tinha antes, né? Então, por exemplo, aqui no bigode, aqui no queixo, vai começar a ter uma queda de cabelo, que a gente chama de alopecia androgenética, que vai acontecer aumento de clitóris, vai engrossar o timbre da voz. Nesses casos, tu tem que dosar. Porque como nesses casos ela de fato vai estar elevada, se tu vê lá que o valor tá alto, tu diz, bom, o valor alto não é normal em mulheres, então tem que investigar isso aqui.
tá? Perfeito. Então é isso aí, resumão. Perfeito. E aí pode ser uma patologia, né, Lu? Exatamente, Tem que fazer. inclusive patologias graves, né, Sandra, Uhum. como um tumor de ovário, como um tumor de adrenal, mas lembrando que normalmente são casos, né, de síndrome de ovários policísticos, que é a endocrinopatia mais comum da mulher, né? Ou elas estão usando, né, exógeno e tá alto e às vezes não contaram na consulta, tem tudo isso. Mas de Perfeito. toda forma, a partir dos sintomas. Mas, Lu, tem uma questão ali que é discutida, enfim, nessa mulher que a gente vai usar testosterona na menopausa, ali com sintomas de desejo diminuído, que a gente estava falando, que às vezes até tem aí uns estudos que mostram que a gente dosa antes. Prosseguimento. 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 Perfeito. Então, Mas só daí é pra diferente, fazer. não é para diagnóstico, Não né, é para Sandra? diagnóstico, Então, assim, é só para o acompanhar. diagnóstico da disfunção sexual não se faz a partir de um nível de testosterona baixo. Uhum. O que ela falou é o seguinte: eu vou usar a testosterona nessa paciente que tem indicação, então vou fazer uma dosagem pré e uma pós para ver como é que ela ficou com essa dose. É isso que a Sandra falou. Perfeito. Exato. E prosseguimento é importante, né? Prosseguimento pra Sim. tu ver se tu não vai colocar uma dose Suprafisiológica. Até porque não tem testosterona Isso. comprada, é manipulada e a gente não tem um controle absoluto sobre isso. Exato, esse é mais um problema, né? A gente nunca, se a gente pode, a gente não usa hormônio manipulado, né? Então, se a gente usa o estrógeno na mulher, o progestógeno a gente usa essas formulações que estão em farmácias, que são regulamentadas pela Anvisa. O único hormônio que a gente pode vir a usar manipulado é a testo, porque nós não tem temos, nós opção. temos só formulações masculinas. Eu acho que isso é bem importante, porque tem muito apelo comercial sobre essas dosagens manipuladas, quando a gente tem essa maior segurança nessas que são adquiridas nessas formulações. Então, porque elas vêm também diariamente. Ah, mas essa aqui é bioidêntica, é natural, Exato, e vem com perfeito. Esse essa- apelo, esse esse apelo, como se bioidêntico fosse só o manipulado. A gente tem diversos hormônios bioidênticos na Na farmácia. farmácia, Tá, que são com- regulamentados. E que tem muito mais segurança, porque a gente tem certeza que a dose que tá ali é, de fato, a dose que está na bula. E só tá? complementando o que tu falou da testo baixa e que não se dosa, enfim, lembrando que muitas das que a gente pega, elas fazem esse exame na vigência do uso de um anticoncepcional Ah, oral, sim, que sempre vai dar perfeito. baixo. Nem se fala. Nem se faz, né? Nunca Já não se faz, faria. né? perfeito. O uso de anticoncepcional, tu não pode dosar o hormônio, tu tem que suspender o anticoncepcional e dosar 8 semanas depois. Por favor, não suspendam seus anticoncepcionais ouvindo esse podcast. porque Interpreta tudo errado, né? Sim, não, interpreta errado. Mas eu gostei, a gente podia fazer canecas temáticas. Utilidade pública, né? Canecas temáticas. A primeira, que seria, não dosem a sua testosterona em uso de contraceptivo combinado. Por favor, obrigada de nada. É isso aí. Achei ótimo. É isso aí. Muito bem. Então vamos continuar aqui, já falamos toda a parte hormonal. Vamos entrar, então, numa parte muito importante, que também é questionamento dia a dia do meu consultório, Nadi. Como é que tu fala para as pacientes a respeito de contracepção Tá. e redução de desejo? Pílula anticoncepcional, ela de fato diminui o desejo? Tá. Ah, perfeito. agora sim. Agora o bicho pega, né? Que é outro apelativo da internet que eu fico louca, assim, eu brigo. É que eu gosto de te deixar louca. Eu gosto. A música da Shakira, louca, louca, louca. Adoramos, tá? Vamos lá. Então, assim, ó. Raciocínio, tá? Vamos falar de ciência. O que a gente tem de evidência científica sobre isso? Os métodos contraceptivos, vou falar dos hormonais, que é o que a gente está questionando se tem impacto ou não. Métodos hormonais, existem estudos que demonstram que muitos métodos hormonais vão melhorar a função sexual da mulher, inclusive o desejo. Por quê? 2 mecanismos. Primeiro, se ela tem uma relação sexual na qual ela tem risco de gestar, ela ir para a relação mais segura, que ela não vai engravidar, faz com que ela se entregue mais, cria aquele reforço positivo e ela vai ir para o sexo mais seguro. Então, seria uma das coisas. A segunda, tratamento de doenças de base que podem interferir em vida sexual. Então, se eu tenho uma baita de uma endometriose, eu morro de dor, eu tô super sintomática, tentei tudo que eu podia, né? Faço fisioterapia, faço exercício, faço alimentação, nada melhorou. O hormônio, ele muda muitas vezes a vida dessa mulher. Ele melhora a dor e essa mulher vai melhorar desejo utilizando um método hormonal. Perfeito. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Pensando no impacto do método em si em relação a desejo.
tá? O que que a gente sabe? Tem alguns estudos que comparam os tipos de métodos e o que que eles vão bloquear ou não no ciclo menstrual. Então, assim, eu brinco que a natureza ela é um pouquinho machista nesse sentido. A gente tem uma tendência a aumentar o nosso desejo no período ovulatório, porque a natureza quer perpetuar a espécie. Então, ela quer que tu tenha desejo sexual para transar. Então, é comum a gente ter aquela alteração menstrual no meio do ciclo menstrual, que em algumas mulheres que não usam hormônio, pode ter esse aumento, né? Quando a gente usa um método hormonal, muitas vezes a gente faz um bloqueio nisso. Então, algumas mulheres vão perder, entre aspas, esse pico ovulatório que aumentaria o desejo. O outro mecanismo que os métodos hormonais eles podem interferir, e aí entram boa parte das pílulas, porque a maioria tem etinil estradiol, que é um dos componentes das pílulas combinadas mais vendidos. Ele altera uma proteína que a gente tem no fígado, que é uma proteína que carrega a nossa testosterona. Então, querendo ou não, alguns comprimidos, eles podem ter esse impacto no nosso nível de testo, que apesar de baixinho, pode ter esse efeito, e algumas mulheres podem sentir. O que eu digo assim, ó, eu acho que a gente esquece de perguntar uma coisa, como médicas, né, no consultório, que é, como é que tá a tua vida sexual, a tua função sexual, antes de prescrever o método? Exato. Porque se tu perguntar antes e tu iniciou, não teve mais nada de diferente, e com o início do teu método, da tua pílula, por exemplo, a tua paciente veio com a queixa, tu vai ter que discutir, Sim, entendeu? se ela te disser, Pode ter tido comecei a impacto. pílula e piorou, tu vai acreditar nela, tu vai Isso. suspender, vai trocar o método. Perfeito. Né? É, porque- Mas se ela já tinha uma vida sexual ruim, Perfeito. Até porque existe todo um conceito da medicina, da método clínico centrado na pessoa, onde tu vai Perfeito. dar vazão ao que ela está te trazendo, a escuta qualificada, decisão compartilhada. E é sobre isso que eu acho que é legal, que veio toda uma discussão pela internet, não só das questões hormonais, Isso. como das questões do parto vaginal, que o Brasil era ainda um absurdo. Então, Isso, exato. botando essa mulher no palco como protagonista da sua Perfeito. vida, eu acho que é nosso papel como médica poder ouvi-la de uma forma, Perfeito. né, que não fique atravessada só pelo contexto biológico da coisa. Isso. Perfeito. Mas dito isso, aí a gente poder, é simples, é relativamente simples. Aí tem aquele teste lá que eu defendi no que foi para ajudar, no doutorado, que foi para ajudar. Digo, mas eu vou perder muito tempo na consulta, não sei por onde começar. Aplica o FOI lá, frequência, orgasmo, faz 2, 3 perguntas, já consegue definir a função sexual dela antes e depois dessa pílula. Que é isso que tu está falando. A gente vem cá, a gente precisa entender, baixar a guarda e não sair nem dizendo... Porque eu também atendo um monte de paciente que é atendida por colegas e que talvez só faltou explicar melhor essa escuta. Em última análise, a gente explicando tudo isso, e assim, mas eu não quero mais o hormônio, Tá tudo bem. bom, é a vida dela, é um né? direito que ela tem É. também. Isso. E a gente vai ter os dois grupos, né? Tem mulheres que tu suspende e tu troca, por exemplo, por um método não hormonal, de cobre, que não tem nenhum hormônio. E a paciente fica super bem e realmente volta. E tem o grupo que é o contrário, que tu troca e que te fala, mas eu não Até mudei piorou. nada, piorou, tô com, né, cólica, aumentou cólica. meu Aumentou meu sangramento. sangramento, isso tá me Isso. atrapalhando. A ideia é não demonizar o hormônio Não. também, né? Não demonizar nada, né? Na É. verdade, é aquele negócio assim, vamos atender cada paciente de forma única. Eu acho que a exato. mensagem final que tem que ficar sobre método contraceptivo é assim: tu tem o conhecimento de como era a tua função sexual sem este método antes de começar, associou com o início, beleza, vamos rediscutir se for a vontade da mulher. A mulher é a protagonista da consulta, né? Se a gente não tem esse padrão, esse parâmetro, na verdade, ela não sabe. Tem mulheres que usam pílula, por exemplo, desde a adolescência e que não se conhecem sem a pílula. Aí tu trouxe um ponto importante, porque eu já atendi uma paciente anorgásmica primária, Tá. nunca tinha tido orgasmo. Claro que é um caso à parte, nós não estamos Sim, falando aqui caso de evidência. exceção. Não estamos falando de evidência. E ela tinha começado a pílula muito cedo e estava com seus 27 anos. Então a gente não tinha ideia da função sexual dela Não antes. conhecia. Começou até antes, usar a pílula antes de iniciar a vida sexual. E aí a gente não tinha esse parâmetro. E aí essa paciente, por exemplo, ao parar a pílula, seja por efeito placebo, uma combinação de fatores, Ficou bem. ela melhorou muito a função sexual. Perfeito. Então assim, a gente também não
Perfeito. Não define. Individualizar, né, Sandra? Individualiza, E explicando bem para paciente, fazendo isso de uma forma segura, eu não vejo problema nenhum em parar, a gente para um monte, mas aí assim, tu tá num momento de vida que tu não pode engravidar de jeito nenhum, vamos discutir um método não hormonal seguro para tu te conhecer. Claro. Vamos colocar um dia de cobre, vamos ver o que vai acontecer. Experimentar também, porque daqui a pouco não Isso. gostou, volta também, não é nada Perfeito. definitivo. Exato. Porque o que eu também já vi, uma coisa que me preocupa muito, é às vezes elas olharem na internet uma notícia assim, o seu anticoncepcional corta sua libido, castra a mulher, elas param por conta e engravidam. Nem tanto seu. Pior Isso. ainda, né? Então, Uma assim, gravidez não planejada. É uma coisa que impacta muito na vida da mulher. Uma adolescente tem chance maior de abandonar a escola, de não estudar. Gente, E isso faz muito mais mal do que eventualmente a pílula que ela estava tomando. Perfeito. E aí entra uma coisa que eu acho importantíssimo. O New England publicou um artigo uns 3 anos atrás, eu acho, que era efeito placebo versus efeito nocebo. Interessantíssimo, porque placebo todo mundo, né, sabe o que que é. É um efeito positivo que aquela substância teve porque tu acreditou que aquilo ali te traria um benefício. E o efeito nocebo é o contrário. É te trazer um efeito negativo porque tu acredita que ele vai te trazer um efeito negativo. Então, por exemplo, eles citaram ali que o estudo com finasterida e etenolol, quando eles informaram para os homens, tá? Que assim, esse remédio aqui, ele pode te causar disfunção erétil. Mais do que o dobro dos pacientes que foram informados relataram disfunção erétil. E o grupo que não foi informado foi a metade. Viu? Então, tu entendeu o que existe? E aí, o que existe na parte de contracepção é exatamente isso. Exato. Mídia social promove efeito nocebo no paciente. Então, a mídia vai lá e diz que o anticoncepcional é horrível, que é uma bomba de hormônio, que é isso, que é aquilo. E que daí, aí cita 10 efeitos colaterais. E aí, a paciente que nunca tinha tido nada, ela passa... É o efeito Assistir. coletivo. É igual o DIU. O DIU é um método super seguro. A chance de tu engravidar com o DIU é minúscula. Mas o que a gente olha no Instagram? O nenê com o DIU na mão, né? É ou não é? E eles publicam aquele caso que o DIU falhou. Mulher... Não, e aquele que Faz engravidou de barulho. trigêmeos quando o DIU falhou. Faz barulho. Pra encerrar o tema, um exemplo rápido. Eu tive uma paciente minha que na pandemia, ela tava sem parceria sexual e ela disse assim, usava pílula desde a adolescência, quero me conhecer. Colega ginecologista, tá? Quero me conhecer, quero usar coletor, quero, né, usar disco menstrual, calcinha, vou parar com a minha pílula contínua. Parou a pílula, tá? Ela ficou 10 meses sem pílula. Teve uma baita de uma dismenorreia dor na hora da menstruação, tá? Descobrimos uma endometriose. Paciente, assim, ficava incapacitada 15 dos 30 dias do mês. Então, assim, metade do teu mês com muita dor. Um fluxo menstrual altíssimo. Tinha uma adenomiose, que é uma outra condição que altera ali o sangramento no útero, né? Junto. Muito queixosa, de dor, sangramento. Uma síndrome pré-menstrual que estava atrapalhando o trabalho e a vida social dela. Então, 3 coisas em conjunto. Porém, desejo sexual incrível. Me falou que deixou um vibrador dentro do banheiro. E aí? E aí? Como é que a gente lida? Aí a gente colocou na balança, vamos discutir, né? E ela me disse, olha, não tenho a menor dúvida. Eu quero voltar pro meu hormônio. O jeito que eu tô vivendo, pra mim, a libido, eu me viro, entendeu? Porque a balança pendeu pro lado crio. negativo. Então, E às de- vezes, não tem 100%. E, de novo, não é só uma questão biológica. E aquela Isso. questão que tu falou ali, é sempre um contexto. Então, tá, ok, essa paciente, por exemplo, precisou voltar para um hormônio, por uma pílula que ia ajudar ela, mas ela pode ter ali uma parceria super habilidosa, ter Perfeito. outras formas de estímulo que até potencializam muito mais o Muito mais. desejo do que a questão biológica, do que o sim ou não do hormônio. Perfeito. E aí tu trouxeste também antes um exemplo que eu queria retomar, que é a ciclicidade, a questão de ter mais excitação no período da ovulação, ou naquela primeira fase estrogenizada, e que talvez algumas não tenham tanto desejo na segunda fase e tal. Só que eu vejo isso, claro, isso é de uma forma empírica, nunca vi um artigo sobre isso, mas isso funciona muito bem para algumas mulheres. Perfeito. Algumas têm esse tipo de resposta que está mais linkado com a coisa hormonal, e outras não faz a tem. menor diferença. Eu também Então, vejo. de novo, a coisa de caso a caso. No amor, na medicina, no sexo e no futebol, Nem sempre, nem nem nunca. A gente não combinou essa parte, sem querer. Sabe que eu falo pros alunos lá na PUC que eu tenho 3 frases, tá? No amor, Essa na é medicina, essa é uma. A outra é a natureza é perfeita. E a terceira, o útero é um ser pensante. Porque ele pensa e dá sinais. Né? Bom, gurias, nos encaminhando pro final, assim, o que a gente pensou pro podcast, né? Queremos ser úteis. Somos mulheres, né? Maravilhosas. Então, o que a gente pensou? Esse elogia, né? Autoestima, Capricórnio. Tem que ser. Nós somos capricornianas, tá, As Sandra? duas? As duas. Sim. Eu sou escorpião. Eu
somou, olha aí, ó. Então, assim, a gente quer dar dicas. Então, todo episódio, no final, a gente vai dar alguma dica relacionada ao tema, tá? Então, hoje a ideia é nós darmos dicas para tentar aumentar a libido das nossas seguidoras e seguidores aí. Então, vamos começar com a doutora Luciana. Quero só ver, tô curiosa. Rafael, tu tá ouvindo? Anota, tá? Vai, Luciana Pérez. Gente, brilha. vamos lá. Então, assim, ó, eu sou endocrinologista e eu sou pós-graduada em medicina de estilo de vida, tá? Que eu fiz para complementar a minha área, porque de fato, assim, eu preciso trabalhar com isso todos os dias. E aí nós vamos pensar na medicina de estilo de vida, o que pode nos auxiliar, tá? Para melhorar a questão sexual. Então, assim, sono, gente. Primeiro ponto. Vocês precisam organizar o sono. E aí a gente vai ter um episódio só de sono, que nós vamos falar de toda a parte de higiene do sono, etc. Mas hoje o que eu quero que vocês entendam, que distúrbios do sono, insônia, apneia do sono, distúrbios do ritmo circadiano, todos eles estão associados com piora da função sexual. A gente sabe que dormir o número de horas necessárias, tá? Que no adulto é de 7 a 9, e ter uma qualidade adequada de sono, melhora a função sexual e aumenta as tuas chances de ter uma relação sexual no dia seguinte. Teve um estudo que mostrou que quando eles aumentaram em 1 hora o número de horas de sono dos participantes, os participantes tiveram 14% mais chance de ter um intercurso sexual no dia seguinte. É básico, né? É básico. Sim, É, da começa por aí. Durma aquela 1 hora a história. mais e aumente 14% a sua chance de transar. Isso, essa é a chamada. Ou seja, ajuda o teu hipotálamo que vai responder na tua vagina. Maravilhosa, muito bom. Obrigada, Sandra. É isso, tá? Então, perfeito. Então, falamos do básico, sono, tá? Exercício também, tá? A gente sabe que exercício é um fator de proteção, então as mulheres que se exercitam, elas têm menos chances de ter disfunção sexual, e nas que têm disfunção sexual, o exercício ele também acaba ajudando a melhorar a função sexual e melhora a vascularização do clitóris. Tá? De tudo ali, no assoalho pélvico, todo o sistema nervoso autônomo, quer dizer, assim, não tem como... Começa por isso, né, Lu? Começa pelo básico. Mudanças de estilo de vida. Uhum, tá? Então isso é importantíssimo. E aí, só puxando o gancho, né, evitar tabaco e evitar álcool, né? A gente sabe que isso também prejudica. O tabagismo, ele prejudica a excitação, tá? E o alcoolismo, eu não tô falando, gente, do consumo moderado de álcool, no consumo eventual, eu tô falando do alcoolismo, tá? O alcoolismo, ele é uma das causas de hipogonadismo, tá? Então, acho que isso aí, da minha parte aqui, é o Lu, principal. só para esclarecer quem está ouvindo aqui, o hipogonadismo, né, acho que é importante aí, é uma queda, né, dessa produção dos esteroides sexuais, enfim, influenciaria nisso tudo. Que influencia em todo o processo, todo tá? o processo. Perfeito. E aí, então, eu vou passar para ti, eu quero que tu fale um pouco sobre a tua dica para melhorar a função sexual, que eu vou anotar, agora é eu que vou anotar aqui. Adoro. A minha dica é a seguinte, tá? Um dos gatilhos para desejo espontâneo em relacionamentos de longo prazo, para todos os casais, é a novidade. Uhum. Então, eu estimulo muito as minhas pacientes, e eu brinquei com a Luciana que eu vou criar problema em casa, tá? Porque eu vou contar um monte de coisa de casa ao longo dos episódios. Rafael vai ter que inventar esse negócio, entendeu? Então, assim, eu estimulo muito fantasias e estimulo muito novidade. Quando eu falo isso, às vezes quem não me conhece tá pensando que eu tô mandando tu ir lá trazer outra pessoa pro relacionamento. Se tu não quer, tu não precisa, tá? E quem quiser também tá tudo bem. Ou, sei lá, pendurar a pessoa de ponta cabeça no teto, começar a dar chicotada. Se tu quer fazer isso, tá tudo bem, mas não é disso que eu tô falando, tá? Eu tô falando que dentro das tuas crenças, dentro das coisas que tu gosta, que tu acredita, trazer uma novidade pro relacionamento, uma fantasia diferente, agrega, tá? Pode aumentar a libido, sim. Então, a gente ganhou um presentaço, né, Luciana, do Sex Shop, da Hot Pepper, que é um sex shop parceiro aqui do programa, e eles deram um cupom de desconto de 15% para as nossas seguidoras e seguidores. Então, se vocês quiserem utilizar o nosso cupom de desconto é HV15, HV hipotálamo Está na vagina, tela, tá? está na tela. Na tela. Então, a gente queria agradecer aí e deixar essa oportunidade para vocês. Dá para comprar por WhatsApp, vem embalado de forma bem discreta para tranquilizar vocês, tá? Vem numa sacolinha papel pardo, não vem um pênis embalado ali, até porque, né, a Elas maioria das morrem coisas... de vergonha disso, hein? E É bom ninguém vai esclarecer. Ninguém vai saber que é. Vem super discreto e assim, ó, eu sugiro que quem
convida uma amiga, convida a tua parceria, né? A tua parceira ou teu parceiro, vai lá e dá uma olhada. Porque é óbvio que vão ter coisas bem diferentes e que talvez tu não se sinta confortável em usar. Eu, às vezes, vou lá, sério, eu fico assim, chocada. Eu falo, vocês vendem isso? Alguém compra isso aqui? Porque realmente tem coisas que são diferentes pra nós. Mas tem pra todos os gostos. Uma vela perfumada, uma camisinha diferente pra sexo oral, uma lingerie diferente, uma fantasia, né? Pro casal brincar. Então, um sex toy. Eu gosto de sex toy, tá? Já no primeiro episódio contando. Então, pra quem gosta, pra quem quer essa novidade diferente, não é que vocês vão usar todo dia. Exato. Mas de vez em quando, quebrando essa rotina, Trazendo é uma experiência novidade. legal. Exato. Olha que delícia ir num restaurante novo, né? Traz uma novidade pro teu relacionamento Com ali. certeza. Então, deixar bem claro, dentro das crenças, da religiosidade, do que aquele casal acredita que possa funcionar pra ele, eu acho a ideia do sex shop bem divertida, legal e funciona pra boa parte das mulheres, tá? Fica a dica porque eu mando várias e tenho feedback. É sensacional. A fantasia, ela é um recurso que potencializa a estação bem mais até do que a gente estava falando aqui. Eu costumo dizer assim de uma forma didática que é 3 vezes mais potente. Eu acho que isso que tu traz é bem importante, né, porque as pessoas têm muito preconceito, elas ficam naquela zoninha de conforto, naquela área, eu falo assim, a área de consentimento, que é tudo que eu adotei como minhas preferências no sexo, e não se atreve a um pouco mais, e uma das falas é, o que ele vai pensar se eu falar tal coisa. E eu acho que uma coisa importante que tu falou, não quer dizer que nada contra trazer um terceiro elemento e tal, a pessoa é livre, né, para lá, Isso. não machucando um ao outro e os dois consentindo, tudo é Acordado. possível, né? Perfeito. Mas eu acho que a gente precisa, de uma forma didática, explicar que uma coisa é o que a gente imagina na cena sexual, isso já agrega muito, e isso não significa de jeito nenhum que a pessoa vai fazer aquilo na vida real. Perfeito. E isso serve para ambas as partes, porque daí a pessoa se sente um pouquinho mais à vontade, e isso pode ser negociado, de tentar experimentar coisas, como cenários, ficar falando. Então, ficar falando algo na hora, de longe significa... E também não usar isso depois, na hora da estação falou coisas e se soltou um pouco mais, e a parceria se engajou na brincadeira, e depois ficar cobrando, aí também não vale. Perfeito. Então, fantasia individual é aquilo que a pessoa só imagina na hora e que já ajuda, mas ela ainda não teve coragem de falar. Isso é um primeiro passo e é mais comum. Fantasia partilhada é quando ela já começa a ter coragem de falar coisa, imagina que a gente está em tal lugar, e criar um cenário e os dois brincarem nesse cenário. Ambos mergulham para uma cena, o quê? De novidade. E quando eles mergulham para essa cena, eles ficam desprovidos de tabus, crenças limitantes e até da rotina. Então é como se a gente tivesse relação cada vez num Aquela lugar... brincadeira não sou eu. Não sou eu, não tenho nada a ver com isso. As minhas amigas também vão odiar isso aqui, tá? Porque agora eu vou entregar uma delas. Eu tenho uma amiga que tem um marido e eles criaram uma fantasia do tal do massagista. Então, é o dia que ele é o massagista e ela é a que tá indo na massagem. E daí é muito engraçada, porque a gente tava jantando esses dias e ela falou, tô com vontade de transar, vou mandar uma mensagem pra ele falando, quero transar com o massagista. Porque ela fala que o sexo é muito bom quando o massagista vem pro casamento, tá? Adorei. O marido adora. Ele pergunta pra ela às vezes, não vai ter massagista olha, hoje. Como na cultura a gente é um pouquinho mais tolhida, né? As mulheres assim, elas em geral têm essa fala assim, o que ele vai pensar? E na grande maioria, quando isso é introduzido de uma forma bacana e tal, aos poucos, a grande maioria adora brincar disso, Com que é isso que tu tá É, falando. Muito legal. E uma outra coisa que eu acho, né, gurias, do criar a novidade é também assim, passar um final de semana em outro lugar. Eu acho que isso, assim, pra gente. Só isso Eu não aí já é sei, Grazi. maravilhoso. É que eu sei o que eu tô falando com 2 mulheres que trabalham que nem eu. Tipo, muito, né? Então a gente fica muito. Exaustas. Muito. Exaustas. E como nós trabalhamos muito, a gente volta a falar daquela história do foco, o nosso foco fica no trabalho. E aí, às vezes, pra tu pensar... eu adoro essa. Essa aí vocês anotem agora. Para fazer sexo, você tem que pensar em sexo. Exato. Então, essa é outra como frase eu meme, vou frase pensar em sexo se eu só trabalho? Eu não consigo. Não. Aí, pra eu pensar em sexo, eu tenho que me propor, como esse final de semana que eu me propus, né? Eu postei na rede social, eu disse, esse final de semana eu vou descansar, eu não vou trabalhar. E foi meu maior desafio de não pegar nem sequer assim, sabe, dar uma trabalhadinha, porque eu tava muito querendo. E aí chegou uma hora que eu disse, não, eu vou focar meu pensamento em outra coisa, né? Então, eu acho que funciona bem
essa questão também da gente sair do ambiente em que a gente está habituada a ter aquela rotina, porque eu tenho, né, essa minha rotina de eu acordo sempre sábado e domingo, eu costumo trabalhar toda manhã igual. Isso. Então, eu estando em outro lugar, sem o meu computador e tal, obrigada a pensar em outras coisas, abre a E cabeça aí, para pensar em sexo. e aí faz um link com aquilo que vocês falaram antes, tu falaste no início, o equilíbrio, tá? Assim, claro que cíclico, né? Trabalhamos aí a semana toda, mas chegou no final de semana e isso que tu tá me trazendo aqui como exemplo, me ocorre uma palavra que eu acho mágica no relacionamento, é disponibilidade. Uhum. Porque disponibilidade é estar ali, Presentes. disponível, presente, olho no olho, o que vamos fazer? Uhum. Não é olhando no celular, não é... E a partir disso, conversar. Uhum. Então, aí se evolui para uma intimidade. Então, isso são pilares e que é inevitável. É foco aí no relacionamento. Porque o que adianta a gente focar só numa coisa na vida? Não né? adianta. Uhum. Então, a ideia é, poxa, eu escolhi estar com essa parceria. Uhum. Então, eu vou fazer o meu melhor nisso. Nem que Exato. seja no final de semana. Não, e nem que seja num turno do final, né? Exato. Sábado de noite, aí é o dia D, né? Quem vai falar Exato. do dia D? Sandra, Ah, vamos, A Sandra né? usa o dia Sábado de noite é o dia D. Sexo programado, que Eu amo. que é um preconceito que as pessoas têm, né? Tudo bem que a gente tenha sexo espontâneo, mas aí nunca acontece, porque tudo é prioridade menos sexo. A gente se acostumou a não botar em prioridade. Então, que seja programado. Ah, por quê? Porque ele não perde em nada, porque tu vai ter, até pelo contrário, a gente não se prepara para uma festa, né? Não se organiza toda. Faz a unha. Faz a unha, esse programa Tudo. marca tudo, marca Perfeito. consulta com a sua médica de preferência, né? Então, a gente também se programa para o sexo. E ele, quando tu te engaja, então tu já vai te preparar, um já vai se arrumar para o outro, ou de repente vamos para um restaurante. E não necessariamente aquilo vincula a sexo. O sexo vai acontecer talvez no dia seguinte ou no outro dia, mas já começou aquele clima. Então, programar não tem que ter preconceito com isso, ele faz acontecer. É uma estratégia para fazer acontecer. E por que fazer acontecer? Porque saúde sexual é importante. Importante. É importante, a gente adoece menos, vive mais, é mais feliz. É um dos critérios de dizer que uma pessoa tem qualidade de vida, que é o que a Lu falou, que trabalha muito. Enfim, então... Tem gente benefício. Tem benefício para a saúde. E a gente Sexo tem que faz ser, bem. a gente tem que ser inteligente e afinado com as nossas escolhas, né? Assim, entender o quanto é importante. Claro que quando a gente está falando de baixo desejo e tal, a pessoa tende a fugir de várias formas, Isso. e a gente trouxe aqui alguns exemplos, mas trazer o sexo para um lugar programado faz ele acontecer. Gurias, eu amo sexo programado, tá? Eu sou uma fazaça e eu fiz um vídeo pro Instagram falando do tal do sexo programado. Se tu foi bombardeada. Guria, eu sexta-feira de noite, Sandra tomando um vinhozinho, vendo uma Netflix ali de buenas na minha casa, celular em cima da mesa, começou a pitar. Pi, 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 pi. Demais, assim. Daí eu olhei pro Rafa e falei, aconteceu alguma coisa. Tu não faz obstetrícia? Não faço obstetrícia. Eu falei assim, Rafael, aconteceu alguma coisa. Quando eu peguei o celular, rodei o dedo na notificação, assim, Instagram. Aí eu só respirei fundo e falei, Rafael, alguma coisa minha viralizou. Vamos ver se foi pro bem ou foi pro mal, né? Sexta de noite. Eu abri, era o tal do vídeo do sexo programado. A galera detonando o tal do sexo programado, com frases. Que absurdo, agora tem que marcar hora pra transar, vai perder a espontaneidade, a que ponto chegamos? Essa mulher falando que tem que transar às 7h29 da noite. Eu falei, galera, vocês estão de sacanagem comigo, não é isso. Eu tô falando que vocês têm que organizar um tempo para estar com a parceria de vocês, não é às 7h19 que tu vai marcar um horário programado para transar, mas tu vai te organizar pra na sexta-feira de noite tá ali com uma lingerie legal, preparar uma jantinha, vocês estarem juntos. Criar ou um clima. juntas, criar um clima, criar conexão com a tua E parceria. tudo bem se não acontecer, tudo que acontece antes já é muito bom. Maravilhoso. Do sexo propriamente dito. Um beijo de língua, um toque, um dormir agarradinho de conchinha. Então, o sexo programado, ele é isso. Então, pra ficar bem claro, sexo programado não é vocês marcarem transar às 7h19. E outra coisa que um terceiro insight aqui nesse podcast, que eu nunca tinha pensado nisso, mas é o seguinte... Quando a gente replica um modelo de sexo espontâneo, isso é um modelo masculino.
Porque o homem tem mais desejos. Claro, óbvio. Então, o sexo programado, ele é muito mais a favor das mulheres. É isso? É isso. É bom demais, entendeu? Te preparar. Eu gosto de estar preparadinho. Com a mulher, a maioria adora se preparar. Maravilhoso. Vai tudo, né? Relembra os velhos tempos, assim, quando tu tá começando a sair com a pessoa que tu te prepara para aquele... Não é? Pensa em tudo. Ativa a região cerebral conectada à sexualidade. Ativa o hipotálamo. Ativa o hipotálamo e repercute na vagina, né? Adoramos, Sandra. Tu criou um meme aqui, tá? Gente, assim, ó, Sandra, foi um prazer inenarrável estar contigo hoje. A gente poderia ficar, na verdade, o dia todo, né? Mas o problema é que daí não vai dar audiência, né? Vai voltar. Ninguém vai aguentar ver até o final. Então, nós vamos encerrar por aqui. Eu só quero deixar uma mensagem para as meninas, que é o seguinte: vocês não estão sozinhas. Disfunção sexual é algo extremamente prevalente, tá? E o tratamento, ele é multifatorial. Isso. Não vai ter a pílula mágica que vai resolver, tá? E tem que ter disposição, tá? Então, usem as novidades, usem as dicas, usem o nosso primeiro cupom de desconto, né, Luciana? HV15. Tentem, né? O importante é tentar. Isso aí, perfeito. Experimentar. Se não gostou, tá tudo bem. O que eu costumo dizer, assim, às vezes chega numa faixa etária, ainda não, tu vai passar essa vida toda sem experimentar isso, né? Seja o vibrador, a borboletinha, o que for, né? Experimenta brincar. O sexo, ele é lúdico. Maravilhoso. Tu tem que entrar naquela cena disposta a brincar. Perfeito. E eu agradeço enormemente a honra de começar o podcast de vocês. Eu achei brilhante a ideia. Espero, assim, que vocês tenham muito sucesso. Eu vou ser uma ouvinte aí assídua Então, muito obrigada. Adorei esse papo. Acho que a gente passou uma mensagem bem bacana, baseada aqui em ciência e ao mesmo tempo descontraída. Foi um prazer.